Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre introdução à sintaxe, que foi da aula passada. Número 1, defina a frase. Vocês vão dizer, né? A pergunta é para vocês definir o que é frase, como nós falamos na última aula. A frase consiste em uma palavra ou um conjunto de palavras que apresenta sentido completo, ou seja, que é capaz de transmitir uma mensagem estabelecendo comunicação. A número 2 é para vocês definirem oração. A oração é a frase ou membro da frase que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal, conforme também falamos na aula passada. Período. A número 3 é para definir período. O período é a frase formada por uma ou mais orações. Número 4. Elabore um exemplo para cada tipo de frase. Aí vocês vão elaborar, um exemplo de uma oração declarativa, na letra A. Na letra B, interrogativa, imperativa, exclamativa e optativa. Tá bom? E a número 5 também, é uma resposta pessoal. Vocês vão elaborar um período que apresente duas orações, tá bom? Essas orações, vocês sabem que tem que ter o verbo ou uma locução verbal. Número 6. Assinale a única opção incorreta a respeito da fênix. Na 6 é a letra B. Não vive de frutos, flores, incensos e raízes odoríferas. Número 7. E morre exalando o último suspiro entre os aromas. Número 7, letra C, respiro. O termo grifado pode ser substituído como sinônimo sem que prejudique o sentido do texto pela palavra. Número 7, letra C, respiro. Número 8. O trecho apresentado a seguir, o primeiro período do texto, é formado por quantas orações? A maior parte dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma certa espécie que se reproduz sozinha. Número 8, letra B. 3. Assinale o termo destacado no seguinte período. A maior parte dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma certa espécie que se reproduz sozinha. Linhas 1 e 2. O vocábulo destacado estabelece relação de número 9, letra B, oposição. Número 10. A personagem principal do texto é número 10, letra D. Número B. Número 10, letra B, gente, desculpa. A resposta é rei. Número 11. O fazendeiro com a carroça carregada de sementes ficou contrariado por quê? Número 11, letra A. Teve de desviar e contornar a pedra. 12. A frase que caracteriza o clímax da história é... Número 12, letra C. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. 13. Esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Temos um exemplo de número 13, letra D. Declarativa. Uma oração declarativa. Número 14. No último período do texto, então o sábio rei montou em seu cavalo e retirou-se. Há quantas orações? Na número 14, letra B, 2. Enumere as frases a seguir, classificando-as. Na 15 é número 1, número 5, 3, 2 e 4, tá? A enumeração. Por um ponto passam infinitas retas. É a 1, declarativa. Que dia é hoje? Aí a segunda é a número 5, interrogativa. Que dia lindo, exclamativa. Bons ventos o levam. É a 2, optativa. Venha aqui imediatamente. É a 4, imperativa.
tá? Tudo conforme nós falamos na aula passada. Acerca do texto, é correto afirmar que a personagem Luana, número 16, letra D, somente a 2 e a 4 estão corretas. Leia as afirmativas abaixo e identifique as que traduzem pedido ou ordem. A 17 é a letra C. Somente a 1, a 2, somente a 1, a 3 e a 5 estão corretas. 18. A interjeição O foi expressa por Luana por quê? Número 18, letra A. Se surpreende com algo. 19. Ela fecha os olhos, quase por instinto. A expressão destacada significa que ela fecha os olhos. 19, letra D. Sem perceber, ou seja, involuntariamente. Número 20. No trecho, não, filhinha, não sou eu quem vai contá-la. É seu berimbau, toque. O pronome destacado lá refere-se à história, pois corresponde ao passado de ambas. Letra B. Agora, gente, nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre período. O período, né? Que falamos também um pouquinho na aula passada. Período composto por coordenação, período composto por subordinação, período simples e período composto, né? Então, eu tenho certeza que vocês fizeram os exercícios, né? Agora, vamos só corrigir. A número 1 pede para definir o que é o período. O período consiste na frase formada por uma ou mais orações. Gente, prestem atenção nesses exercícios, tá? Porque vai cair na prova. Eu vou botar na prova de vocês esses mesmos exercícios. Então, fiquem ligados, tá? Eu posso mudar alguma coisa na hora da prova, na hora de vocês responderem a prova. Eu vou colocar questões, né, referente à aula, então fiquem atentos, tá bom? E quando vocês forem responder, respondam de acordo com o livro de vocês, tá? A número 1 pede para definir o que é período. O período consiste na frase formada por uma ou mais orações. A 2. Diferencie período simples de período composto. O período simples é formado apenas por uma oração, enquanto o período composto é formado por mais de uma. 3. Defina período composto por coordenação. É formado por orações coordenadas, ou seja, orações que são sintaticamente independentes. 4. Defina período composto por subordinação. É formado por uma oração principal e orações subordinadas. Nesse tipo de período composto, a oração subordinada, exerce a função de um dos termos da oração principal. Número 5. Classifique os períodos a seguir em simples e compostos. A letra A, período simples. A B, período composto. A C, simples. D, composto. E E, composto, tá, gente? Só vocês observarem aí as opções no livro de vocês. A número 6, o rei com o seu povo era, a número 6, um bom governante, letra A. 7, quando o rei ficou doente, qual atitude tomou? 7, letra B, mandou chamar os melhores médicos e magos do mundo para cuidar de sua doença. 8, depois que ficou curado, quais medidas foram tomadas pelo rei? Depois que ficou curado, o rei prometeu que o povo teria os melhores hospitais, médicos e escolas e boa qualidade de vida. Além disso, ele afirmou que as suas terras e riquezas seriam de todos. 9. No trecho apresentado a seguir, a que sábios estão se referindo? 9, letra B. Saúde. 10. No fragmento apresentado a seguir, a palavra em destaque apresenta o seguinte sentido: que grande tolo eu fui.
De que adiantou tanto poder, arrogância e riquezas, se com tudo isso não fui capaz de conquistar algo que me foi dado de graça? A número 10 é a letra D. Que ou quem revela a falta de inteligência. 11. Que lição você aprendeu com o conto O Rei que Era Dono do Mundo? Então, é uma resposta pessoal, né? Vocês vão colocar o que vocês acharam aí do conto. Classifique os períodos a seguir. PS, período simples. PC, período composto. Ele se cobriu com seus tesouros. Período simples. Estava tão contente que dormiu ali mesmo. Período composto. É claro que esta coisa não existe. Período composto também. 13. Identifique os verbos empregados no fragmento. Os verbos empregados no período são convocou, ordenou, conquistassem e trouxessem. 13. Identifique os verbos, já foi. De acordo com a resposta do exercício anterior, responda. O período é formado por quantas orações? Essa é a número 14, tá, gente? E é a letra D, 4. O período é classificado como simples ou composto? O período é classificado como composto, tá? Porque tem mais de uma oração. Leia o texto a seguir para responder as questões 16 e 17. 16. Retire da anedota um exemplo de período simples. 16. Período simples. Eu não roubei, senhor juiz. 17. Retire da anedota um exemplo de período composto. O senhor admite que levou o carro e nega que o tenha roubado? E o carro estava parado na porta do cemitério e eu naturalmente pensei que o dono tivesse morrido. Então essas foram as duas orações, tá? Do período. Assinale a alternativa que apresenta o exemplo de período simples. 18, letra B. Lúcia viaja amanhã. Período simples. 19. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de período composto por coordenação. Letra A. Carla estuda muito, mas não obtém boas notas. 20. Assinale o período que apresenta um exemplo de período composto por subordinação. 20, letra B. Pedi que tivessem paciência. Agora vamos falar um pouquinho sobre orações coordenadas na nossa aula de hoje. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre os tipos de período. E nessa aula nós vamos falar da forma, mais detalhada sobre o período composto por coordenação. Nós vamos trazer mais detalhes. Para que possamos dar início à nossa aula, vocês têm que ter lido o texto, tá? Leiam o texto que tem no livro de vocês. Vou falar um pouquinho sobre orações coordenadas, assindéticas. Apresentam-se justapostas, isto é, uma ao lado da outra, sem nenhum conectivo. A conexão entre eles é feita por meio de uma pausa, que na escrita é normalmente representada por um sinal de pontuação. Chegamos no estádio, assistimos ao jogo, conversamos e choramos. O sol apareceu, cortou o nevoeiro. Então, nesses dois exemplos de orações, nós não temos nenhum conectivo, nós não encontramos nenhuma conjunção. Então, nós chamamos isso de uma oração coordenada assindética, quando não tem nenhuma conjunção, nenhuma conexão entre as orações. Já nas orações coordenadas sindéticas, elas consistem naquelas que são introduzidas por conjunção ou locução conjuntiva. Por exemplo, ele olhou para mim, enxugou as lágrimas, pôs a mão no meu ombro, sorriu e não falou nada. Então, nesse caso, esse "e" já é a nossa conjunção. A mim ninguém engana.
porque, né, a nossa conjunção não nasci ontem. Dentro dessas orações coordenadas assindéticas e sindéticas, nós temos os tipos, né? Nós vamos nos aprofundar um pouco em como essas orações elas podem ser classificadas. As orações aditivas, elas exprimem, né, o sentido de adição, de soma, de sequência de fatos ou pensamentos. Normalmente elas são introduzidas pelas seguintes conjunções ou locuções conjuntivas, que são e, nem, igual a e não só, mas também, ou mais ainda. Elas nos dão ideias de aditivas, de adição, tá? Orações aditivas. Por exemplo, as crianças não corriam, nem gritavam. Esse nem é a nossa conjunção. Nós jantamos e fomos ao cinema. Nossa conjunção e, tá? Nesse caso, gente, as orações coordenadas assindéticas, elas não vão ter conjunção. Então, não entra nesse caso, tá? Já as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês das adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? As adversativas, elas exprimem contraste, oposição, ressalva. Normalmente são introduzidas pelas seguintes conjunções e locuções conjuntivas. E, que é igual a mais, mas, né? Porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e mas. Sem o i, tá, gente? Adversativas. Por exemplo, ela estudou muito. Aí tem a nossa conjunção, mas não passou um vestibular. Eles são amigos, porém brigam sempre. Então, elas nos dão ideia de adversidade, adversativas. São orações adversativas. As orações alternativas exprimem alternativa, já como diz o nome. Alternância, conclusão. Normalmente, elas são as conjunções utilizadas nelas, são ou, quer, quer queira, quer você não queira, seja, ora. Por exemplo, faça o dever de casa ou perderá pontos. Ora, elogia nosso projeto, ora, critica-nos. Conclusivas, elas exprimem conclusão, dedução. Normalmente são introduzidas pelas conjunções ou locuções conjuntivas, logo, portanto, por isso, pois. No caso, esse pois é depois do verbo, tá? Por conseguinte. E então também. Por exemplo, as folhas das árvores estão caindo. Logo está ventando. A nossa conjunção logo, né? Você perdeu o celular. Procure-o, pois. A oração coordenada sindética explicativa. Elas exprimem explicação, razão, motivo. Normalmente são introduzidas pelas seguintes conjunções: que, porque, pois, antes do verbo. Por exemplo, venha imediatamente, pois precisamos da sua ajuda. Alguém o agrediu, porque a boca dele sangrava. Então, nessas duas orações, nós temos a nossa conjunção pois na primeira e na segunda porque. Tá, gente? Então, sempre pesquisem, procurem saber mais a respeito dessas conjunções, porque na hora de vocês terem que classificar, na hora que vocês forem classificar a oração, vocês vão precisar saber, reconhecer, né, o tipo de conjunção, se é explicativa, aditiva, mas não é difícil, tá? A explicativa, ela vai exprimir explicação, já vai nos dar um sentido de explicação, então não é difícil. Na aula que vem, da semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar sobre as conjunções verbais, tá bom, gente? E eu vou pedir para vocês fazerem, na aula de redação de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa entre textos jornalísticos e literários, exemplos de período composto por coordenação. Em seguida, vocês vão transcrever em seu caderno e classificar as orações coordenadas assindéticas
e sindéticas. Vocês vão dizer, vocês vão procurar as orações, né? Vocês vão dizer, ó, essa oração aqui, ela é assindética. Ou essa oração é sindética, tá? Tá sintética aí, mas é sindética, tá? Aí as orações sindéticas, vocês vão dizer se elas são aditivas, explicativas, adversativas, conclusivas ou alternativas, tá, gente? Não deixem de fazer essa atividade de hoje da nossa aula. Cortem jornal, de livro e colhem no caderno de vocês. Se vocês não tiverem como colar, vocês só vão escrever mesmo no caderno de vocês, tá bom? O ideal é que vocês recortem mesmo para ficar bem legal. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar, como eu sempre falo aqui. Não precisa ter vergonha, tá bom, gente? E é isso. Estudem bastante, nossa prova está chegando. E é isso aí, não vamos bobear, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande beijo, uma boa semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.